Se você já tentou emagrecer e sentiu que está lutando contra o próprio corpo, talvez essa culpa não seja sua. Talvez você só tenha acreditado em mentiras que as pessoas te ensinaram como verdade. No vídeo de hoje eu vou te mostrar as 4 mentiras sobre o emagrecimento que estão te atrapalhando e vou te contar o que realmente funciona. E aí, segue Nutri, como você está? Eu sou Bruna Lima, eu sou nutricionista clínica e esportiva. E eu estou aqui neste canal para te contar algumas verdades sobre a nutrição, algumas verdades sobre o emagrecimento e deixar de forma mais leve para você conseguir alcançar o seu objetivo. Sem loucura, sem terrorismo nutricional, sem passar fome. Tudo isso de forma bem simples e, claro, descomplicando a nutrição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue aqui, já deixa o seu like também para você me acompanhar um pouquinho mais de perto. E é isso, chega de enrolar e vamos para o que interessa. Mentira número 1. Eles disseram, é só fechar a boca e malhar. Essa frase simplista, né, diz respeito ao nosso corpo. Nosso corpo vai muito além de só fechar a boca e malhar. Na verdade, nosso corpo ele é composto por hormônios, por fases, né, que a gente precisa entender, por água e outros componentes também. E tudo isso acaba se implicando no nosso emagrecimento. Um intestino desregulado, uma noite de sono mal dormida e entre outros componentes também atrapalham sim o nosso emagrecimento, sem contar o estresse, que é o número 1 também da nossa lista. Então, isso tudo acaba sim atrapalhando o nosso emagrecimento. Não é sobre comer menos e se exercitar mais. É sobre fazer do jeito certo para o seu corpo funcionar perfeitamente. E um exemplo que eu posso citar aqui é: tem pessoas que comem menos e se exercitam muito bem, porém não conseguem emagrecer. Por quê? Vivem em estresse elevadíssimo ao longo do dia, uma noite de sono não dorme bem, e isso acaba assim desregulando os hormônios, né, que tem essa função na queima da gordura. Então, por isso, muitas das vezes a gente vê, eu como pouco e não emagreço. Então, tem muita coisa além do só fechar a boca e malhar. E a mentira número 2, eu acho que é uma das maiores assim que a gente escuta em todo o tempo, com muita frequência, você precisa cortar o carboidrato para emagrecer. Gente, isso aqui em 2025, né? Vamos lá. A verdade é, você não precisa cortar o carboidrato para emagrecer, tá? A não ser que você tenha alguma restrição, alguma intolerância, né? Alguma alergia alimentar em relação a glúten. Aí sim a gente consegue, né, ter essa... Aí sim a gente consegue, né, retirar o carboidrato por uma questão. Mas se você não tem nenhum problema, não tem por que você cortar o carboidrato. O problema em si do carboidrato é a quantidade que você consome e quais os carboidratos você consome, tá? Isso são pontos que a gente precisa analisar na sua dieta. Então, o carboidrato, né? Cortar o carboidrato virou assim realmente uma moda gigantesca. É claro que nós temos dietas, por exemplo, a dieta low carb e tudo mais. A gente reduz a maior parte do carboidrato. Mas são estratégias nutricionais, a gente precisa entender isso, é uma estratégia nutricional. Claro que algumas pessoas conseguem adquirir esse hábito para a sua vida e conseguem levar essa dieta por muito tempo, mas não funciona com todas as pessoas. Então a gente precisa entender para quem funciona, com quem funciona, né, para poder ajustar essa questão da dieta low carb. Mas você cortar totalmente o seu carboidrato por uma questão, né, assim, por conta própria, a gente precisa entender que pode sim ser prejudicial, porque carboidrato é uma fonte de energia, tá? Então a gente precisa do carboidrato para ter fonte de energia. Bruna, mas a gente não tem outras fontes? Sim, mas o carboidrato é a principal dela. Então, a questão do carboidrato, a gente precisa realmente só pensar em quais os carboidratos estamos escolhendo, tá? E vamos supor, entre o arroz branco e o arroz integral. Então, são pontos que a gente precisa analisar.
Então, a dica prática que a gente começa já a entender aqui é a questão da quantidade e de qual carboidrato escolher. Ah, o pão francês todos os dias na minha dieta vai ser prejudicial? Não se você colocar ele junto com uma boa fonte de proteína, tá? O que vai mandar essa questão de se é bom ou ruim é o que você está colocando junto na sua alimentação. Então, se você consome um pão francês com ovo, que é uma boa fonte de proteína, ok, perfeito. Mas se você coloca um pão francês com manteiga ou margarina, não é tão viável assim, tá? Então são escolhas. Bruna, mas se eu quiser trocar o pão francês por um pão integral, perfeito. Por que essa questão da troca? Pela questão dos grãos integrais. Eu escuto muito, mas não tem diferença entre o pão francês e o pão integral. Gente, a diferença é a questão de ser integral, de ter os grãos, tá? Essa é a questão, é mais nutritivo do que um pão francês. Mas mesmo assim, a gente sempre acompanha com uma boa proteína. Ovo, queijo branco, requeijão, são fontes de proteína que a gente consegue colocar junto com os pães. E a mentira número 3, tem que passar fome para emagrecer. Na verdade, a fome constante é um sinal de que tem algo errado na sua dieta. Sentir fome o tempo inteiro não é normal e muito menos sustentável. Uma estratégia nutricional adequada, você se sente saciado ao longo do dia. Muito menos chega à noite querendo comer até o reboco da parede, tá? Então a gente precisa sim ter uma dieta ajustada ao longo do dia para que você não fique o tempo inteiro com fome. Ah, Bruna, eu vou comer de 3 em 3 horas? Não, porque de repente o seu horário, seu dia a dia, sua rotina não te permite comer de 3 em 3 horas. Mas a gente precisa ajustar a alimentação conforme os horários que encaixem na sua dieta, no seu dia a dia, na sua rotina, para que você não sinta fome o tempo inteiro. Então, por isso é importante de um plano alimentar personalizado para você, dentro das suas necessidades, dentro do seu dia a dia. E um exemplo prático que a gente consegue colocar aqui é quando você consome uma boa fonte de carboidrato, uma boa fonte de proteína, fibras também, legumes, frutas, verduras, grãos integrais também ao longo do dia, você consegue ajustar essa questão da saciedade, tá? A proteína e os grãos, eles têm essa função muito bem de nos ajudar ao longo do dia, nos dando saciedade. E o emagrecimento vira uma consequência, né? Conforme você ajusta a sua alimentação, ajusta o seu dia a dia, o emagrecimento é uma consequência. Não tem como não emagrecer fazendo tudo direitinho, né? Ajustando essa questão de fibras, proteínas, tudo ao longo do dia. O erro muito grande é você estar com bastante fome, né? Passar bastante tempo sem comer e chega em determinada refeição, você quer comer tudo. Então você aumenta o seu consumo, né? Todos os dias, vamos supor, todos os dias você consome mais do que você deveria em um certo horário, porque o seu dia está desregulado. Então vamos supor, você não consegue fazer um bom café da manhã, você não consegue fazer um lanche da tarde. Então, quando você chega no horário da janta, provavelmente você consome uma quantidade maior. E isso sim é prejudicial ao seu emagrecimento. Mentira número 4: suplementos e os chás são milagrosos, vão te fazer emagrecer. A verdade é, não existe nenhum chá, nenhuma pílula que seja milagrosa, né? Tudo que a gente conversou aqui em questão do emagrecimento, ele só vai acontecer se tudo estiver ajustado. Então, como eu falei lá no início, uma boa noite de sono, uma boa hidratação, evitar o estresse, isso tudo sim vai nos ajudar a questão do emagrecimento. Um plano alimentar ajustado, né? Gente, se fosse assim, todo mundo que consome esses chás e pílulas milagrosas já teria alcançado seu objetivo, né? A questão do emagrecimento. Então, aqui, o que realmente é um milagre que a gente pode considerar é uma alimentação bem ajustada, um plano bem feito. A gente consegue sim alcançar o objetivo que é o emagrecimento. Então, se não for isso, não vai funcionar. Infelizmente, tá? Então, eu estou aqui para falar a realidade para você. Essas mentiras te confundem, te frustram e atrasam o seu emagrecimento. E quanto mais você acredita nela, mais você se afasta do seu objetivo, que é o emagrecimento.
Mas agora que você já sabe toda essa verdade, você tem o poder da escolha, né? De escolher opções melhores, opções que sejam mais leves e que você consiga levar com tranquilidade durante o seu dia a dia. Me conta aqui nos comentários se você já acreditou em alguma dessas mentiras ou se você conhece alguma mentira que eu não falei aqui. Deixa aqui embaixo que eu quero saber. E se você gosta de vídeos como esse, se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like, né? Tem um vídeo novo toda semana aqui para a gente aprender a descomplicar a alimentação, né, e essa nutrição. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.